Olá, nós estamos no Estúdio Infra, Agenda São Paulo Mais Verde, evento pré-COP, está sendo promovido pelo governo de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo e pela USP, sobre desenvolvimento sustentável e economia verde. Estamos aqui, o evento está ocorrendo ao redor aqui do stand onde estamos, que é o stand da COSAN, que é patrocinadora desse encontro, e também do Estúdio Infra. E nós estamos aqui para conversar com pessoas que estão conduzindo esses processos de mais relevantes para a economia verde. Um deles está aqui do meu lado, é o Demétrio Magalhães, CEO da ED, empresa de comercialização de gás. E aí eu queria que você pudesse explicar para o nosso público, Demétrio, como é que funciona a comercialização de gás. Qual é o trabalho que a ED faz nessa área para que o pessoal possa entender e aí a gente entender como é que vocês estão fazendo esses processos de descarbonização. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jimmy. Primeiro, bom dia. Prazer estar aqui contigo. Te agradecer pelo convite. Ótimo estar aqui nesse evento com vocês. Acho que, para falar de ED, sempre gosto de lembrar que a gente é uma empresa do Grupo Cosan, uma empresa que foi criada, a gente vai fazer agora, nossos 2 primeiros anos de vida. Eu não gosto nem muito de configurar, de colocar a ED como uma comercializadora, porque uma comercializadora geralmente tem aquele caráter de simplesmente compra e vende gás. A ED, ela está com investimentos, com infraestrutura. Então, a gente nasceu com um propósito muito simples, de tornar a indústria e o transporte brasileiro mais competitivo e mais sustentável. E o nosso objetivo, ele é desenvolver o mercado de gás natural, que é o que a gente tem feito nesses nossos 2 anos de história. E aí, parte do nosso trabalho é trazer todas as soluções de gás natural para o país, seja através de infraestruturas próprias, seja com contratos de comercialização. Então, a gente tem como parte dos nossos ativos um terminal de regasificação em Santos, que tem uma capacidade de regasificar 14 milhões de metros cúbicos dia, trazendo GNL de outros países, como Estados Unidos e Catar, regasificando aqui e abastecendo a malha brasileira. A gente tem contratos hoje no nosso portfólio de todas as fontes que chegam ao Brasil, Argentina, Bolívia, offshore, onshore, e o nosso grande objetivo, como eu comentei, é desenvolver o mercado, que é o que a gente vem fazendo ao longo desses 2 anos, né, Jimmy? E Tenho muito orgulho. pelo que eu vi, vocês conseguem entregar também. Sem dúvida. Tem um caminhão aqui parado na Sem frente, dúvida. né, que leva o gás onde você quiser. Como funciona isso? É isso, sem dúvida, Jimmy. Acho que assim, o primeiro passo da ED foi trabalhar a comercialização de gás on-grid, usando as redes de distribuição e transporte que existem no Brasil. E dá muito orgulho o que a gente fez nesses 2 anos, que foi começar a desenvolver o mercado livre de gás, que não existia. Né? Se a gente pensar 1 ano atrás, o mercado livre no estado de São Paulo não existia. A gente virou as primeiras indústrias no mercado de São Paulo e hoje a gente conta com mais de 50 clientes na nossa base. E você tem razão. Além do gás canalizado, a ED também está desenvolvendo uma iniciativa de entregar gás em estado liquefeito a menos 160 graus direto no nosso cliente, clientes que não estão na malha de gasodutos e utilizam outros energéticos, como carvão, GNP, óleo combustível, diesel. Então ele tem um papel chave de adicionar energéticos na matriz brasileira e substituir energéticos com uma pegada de carbono menor e com competitividade de preço. Então, a gente tem aqui no nosso evento um caminhão. Esse caminhão ele tem uma carreta criogênica onde ele leva o gás em estado liquefeito direto para os nossos clientes. Agora, eu queria que você falasse sobre um grande potencial que tem aqui no estado de São Paulo, que é o gás que a gente tira do lixo, né? O estado é muito grande, as cidades são muito grandes, produzem muito lixo e tem um potencial gigantesco. Como é que vocês conseguem integrar esse gás nas cadeias de produção de vocês, de entrega, e o que ele pode trazer de benefício para os clientes que são atendidos? Sem a menor dúvida. Um dos outros projetos, um dos outros investimentos que a gente fez no país foi uma planta de purificação de biometano aqui no estado de São Paulo, aqui no interior, em Paulinha, onde a gente converte lixo em gás natural, lixo em energia. Então essa planta ela entra agora no final do ano em inauguração, ela vai ser a maior planta de purificação de biometano do país, uma das maiores e mais produtivas do mundo, e ela converte, como a gente comentou, resíduos urbanos em energia. E a integração é completa, Jimmy. Eu sempre gosto de dizer que tanto o gás natural quanto o biometano são CH4, são metano. Então eles são intercambiáveis.
essa é a beleza. O biometano, ele nasce onde o gás natural ele começa a se expandir. Então, o gás natural abre caminho e o biometano surge com uma solução ainda mais sustentável e que está sendo cada vez mais buscado pelo país. Não precisa nenhuma conversão, não precisa de nada. O que funciona com GNL vai funcionar com biometano. O mesmo que vai funcionar com gás natural funciona com biometano. A molécula é a mesma, a Uhum. especificação para ele entrar na malha, ou se ele for comprimido ou liquefeito, Uhum. é a mesma do gás natural. O único efeito é que você chama de GNL. E Exato. aí eu queria que você fosse já entrar num outro assunto, são as condições. Porque se falar, não tem, por exemplo, o transporte de carga pesada no país, né? Você, não tem condições de usar o gás, porque não tem onde abastecer. O que foi feito ao longo do tempo para que o gás pudesse ser competitivo e viável para quem transporta a carga no país? Isso é um ponto muito legal, até para a gente diferenciar os diferentes estados do gás natural, né? Você tem o gás natural que é utilizado na indústria, que é utilizado nos veículos hoje. O gás natural, quando ele é liquefeito, a gente baixa a temperatura para menos 160 graus, eu diminuo, né, obviamente, a área dele, ele permite ser transportado em grandes distâncias. Para a frota pesada, o gás natural sempre foi um desafio pela autonomia que ele dá para um caminhão. Um caminhão movido a gás natural veicular, ele vai andar 300, 400 quilômetros com as tecnologias que a gente tem hoje. Então, para carga pesada de longas distâncias, ele não é a melhor solução. Mas o gás natural liquefeito, ele passa a ser uma solução muito eficiente, é uma solução que está sendo usada no mundo afora. A China, por Por que exemplo, acontece isso? porque como você precisa de menos espaço, menos área, você consegue transportar mais daquele produto e aumenta a autonomia do caminhão. Então, Para quanto? um caminhão movido a GNL, ele anda 1.100, 1.200 quilômetros. Ele é a solução que vários países estão sendo usados. A China é um ótimo exemplo, né? Hoje, quase 10% da frota chinesa é movida a GNL. Então, isso, obviamente, diminui a pegada de carbono, ele praticamente zera particulados, que é um problema de saúde, é, uma saúde que a gente tem no mundo inteiro, e além da economicidade. E dá para trazer isso para o transporte público urbano? Sem a menor dúvida. Acho que conecta com a tua pergunta sobre infraestrutura. Hoje, a infraestrutura, para você colocar o biometano ou o gás natural, ela existe, só que o grande desafio é esse, a autonomia que os caminhões vão ter. O GNL, ele resolve isso. E parte do nosso projeto é construir centrais de descarbonização rodoviária onde a gente possa oferecer esse GNL no transporte pesado, criando corredores sustentáveis. E no transporte urbano das cidades, isso também poderia ser Ele utilizado? poderia ser, mas dentro da cidade, você tem o biometano e o gás Já natural tem. como uma ótima solução. Então, eu advogo muito que o GNL ele é uma ótima solução para cargas pesadas, para veículos pesados em longa distância, mas o gás natural comprimido junto com o biometano, eles são soluções para centros urbanos, para ônibus, Porque aí você não precisa da de distância grandes longa, distâncias. né? Você já usa E o você usa o sistema, a malha de gasodutos que já existem disponíveis atualmente. E aí queria que você falasse sobre competição econômica, eles já são economicamente viáveis, né? O caminhoneiro ou as empresas que utilizam ônibus, é muito mais caro. Como é que isso funciona? Hoje em dia, esse foi um desafio que tem sido superado. A diferença de custos de um ônibus movido a gás natural contra um ônibus movido a diesel ela é muito pequena. Esse não é o grande desafio. E o gás natural ele é muito competitivo do ponto de vista financeiro, se você comparar contra o diesel. Eu acho que o biometano, o país é perfeito para transformar resíduos urbanos e industriais ah, de biomassa em energia. Um dos grandes desafios é como a gente faz ele escalar, ele ter competitividade, ele ser economicamente viável. Então, uma coisa que eu acredito muito é o papel do biometano blendado com gás natural. Assim como existe o biometano como existe o etanol com a gasolina, o biodiesel com diesel. Então, o biometano junto com o gás natural, ele é uma solução muito forte para a indústria e para o transporte brasileiro. Demetrio, vou te agradecer pelos ensinamentos, pelo conhecimento que passou aqui. Muito obrigado. E acompanhe as nossas redes sociais, né, para que você possa ter mais informações aí sobre esse setor. Obrigado. Obrigado.